Boa noite, todo mundo que escolheu estar com a gente aqui hoje. Boa noite, Leléo, que está falando lá de Boston, a minha prima, sobrinha, irmã. Boa noite, gente, Maurício. Tá muito chique. Oh, meu amor, tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Internacional. Está muito fina, amiga. O povo lá de Boston, finíssimo. É, isso mesmo. Então ela também quer vou fazer viu? aquele... O que é? Ela também quer um filho de Gandhi. Olha, aí eu já não sei. Aí você complicou pra mim, tá? Olha, Silvia, você vai ter que arranjar alguém pra fazer uma live do tipo, traga seu amor, atraia seu amor, entendeu? Você tem muita amiga precisando de um marido, amiga. Bom, então a gente vai pensar nisso, tá bom? Na próxima temporada, a gente baixa aqui uma dessas mães aí que faz, como é que é? Lambe-lambe nos postes aí. A gente traz uma dessas mães aqui e elas resolvem o assunto de vocês. Bom, vamos lá. Vamos tentar dar um tom sério nesse negócio, nesse encontro, difícil, né? Vamos tentar. Hein, amiga? Isso praticamente vai ser papo de comadre, né? Bom, gente, aqui quem fala desse jeito meio doidinho é Silvia Garcia. Idealizei esse projeto Troca de Saberes, o terapeuta e a sua jornada, de uma maneira muito despretensiosa e fraterna. É desse jeito mesmo que eu gosto de fazer, sabe? Eu tô aqui recebendo uma amiga, uma irmã, uma pessoa que mora aqui no meu coração. Todas as noites eu recebo gente assim, gente linda assim, gente desse naipe. E hoje eu vou confessar para vocês, ela é muito especial para mim, porque ela já me ouviu muito, ela já me emprestou esse ombro várias vezes, sabe? Já me emprestou os ouvidinhos também várias vezes. Eu já precisei desse coração grande e ela me cedeu e me ajudou e me amparou. Então hoje eu estou recebendo aqui Ellen Pérez. Ellen, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, amiga. Depois de um furo astronômico, gente, porque eu não vou mentir mesmo, mas eu dei um furo nessa Silvia, coitada. Mas... Não, isso foi para testar. Deixa eu ver se ela é minha amiga mesmo. Peraí. Né, e sabe? A pessoa quando quer testar. Ela com muito amor, gente, ela com muito amor, muita resiliência, né? A famosa comer pelo mingau pelas beiradas. Ela deixou passar o surto, deixou passar a crise, ela veio, amiga, vamos conversar? É assim mesmo. Fiquei rodeando assim, sabe? Comendo pelas beiradas mesmo. Para ver se trazia essa onça. Vamos lá. Acho que agora vai. Essa aqui hoje, gente, a gente tá com uma onça. Uma onça que gosta do mato, uma onça velha, uma onça que, sabe? Vocês vão ver. Ela vai se revelar, vocês vão ver. Bom, hoje, dia de São João, né? Para nossa comunidade cristã e para nossa comunidade afro-brasileira também é dia de Xangô, né? Que é o sincretismo religioso, graças a Deus que aqui no Brasil a gente tem bastante coisa misturada e eu sou fruto dessa mistura, então não podia deixar, né, de trazer aqui a cartinha de Xangô, né? Que foi muito legal, que quando eu e Ellen fomos escolher o dia dessa live, Ellen falou assim, eu quero dia 24 de junho, e eu falei assim, opa, é dia de Xangô, né? E aí eu vou trazer aqui só um pouquinho, Xangô, orixá dos justos e dos juízes. Como rei, foi guerreiro, tentando proteger seu povo com muitas conquistas. Cobra de quem deve e premia os que merecem. Age com sabedoria, justiça e poder. Paralelo à mitologia grego-romana com deuses Júpiter e Zeus. E a mensagem divinatória de Xangô é momento de acordo justo. Falei. Usada.
E eu vou trazer também hoje. Oi, Marcinha querida, meu amor. Eu vou trazer também hoje, Helen, que eu acho que muito nos representa a deusa de hoje, sabe? Segundo o anuário da Grande Mãe. Então, tem várias deusas, tá bom, gente? Mas eu vou citar pelo menos essas aqui. Dia das Lanternas, homenagem no Egito às deusas Ísis e Neite, em seus templos em Sais. As pessoas saíam em procissão com lanternas, indo até os templos e invocavam a luz e a força das deusas para renovar a vida, lembrando a ressurreição de Osíris pelo poder de Ísis. Gente, eu trouxe essas falas aqui pra gente, porque a gente está conversando com uma irmã hoje, que ela tem uma caminhada, tá? De muita profundidade, de muita busca interior. Então, quando eu trago o Xangô falando de acordo justo, é o acordo justo da gente com a nossa alma, com o que a gente veio fazer aqui, manifestar. Eu não digo nem uma missão, mas eu digo uma proposta. Será que a gente está no acordo justo da nossa proposta pessoal, né? E será que a gente está se permitindo receber as bênçãos do Xangô? Porque Xangô premia quem merece. E eu sei que a minha irmã que está aqui hoje, ela merece ser premiada, tá? Ela também é uma lanterna, porque por onde ela passa e quem ela atende, ela leva luz para as pessoas. Eu já fui atendida por ela, eu sei do que eu estou falando, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essas mensagens, sobre esses conceitos na vida prática. Como é que Helen Pérez vai trazer isso para a gente hoje, dentro da sua caminhada? Então, Helen, eu quero começar hoje com uma pergunta assim: de onde que você é, querida? Então, Silvia, a minha história ela começa em Brasília, né? Foi até muito sincrônico, né? Eu escolhi o dia 24, falei, tem dia 23, dia 24, eu disse, bota quarta-feira, porque terça-feira às vezes é um dia meio tumultuado. E eu tenho feito alguns atendimentos na terça, né? Eu disse, não sei se eu vou conseguir, enfim, pode saber, deixa quarta-feira é um dia mais tranquilo. E sincronicamente é dia de São João, né? Então, a minha origem, onde eu nasço, né? Onde eu desço aqui para essa bagunça toda, é em Brasília, né? Mas eu sou originária de duas famílias e eu estava até essa semana pensando, me preparando para conversar contigo hoje, que eu venho de duas misturas muito interessantes, né? Eu venho de uma família paternalista por lado de pai, realmente bem paternal, né? Bem com a figura do masculino muito presente, os homens muito em destaque, e também venho de uma família materna matriarcal, né? De mulheres que foram se destacando pela força e pela coragem. E, muito interessantemente, essas duas famílias vêm do Nordeste, né? Então, eu te conheci no Nordeste, né? Lá em Pernambuco, dentro da biodança, que foi a primeira terapia que surgiu na minha vida. Eu não sabia nada do que era terapia. E descobri no ano passado, me remexer dos documentos da minha mãe, né? Que a minha mãe faleceu tem 2 anos. Eu achei uma cópia da certidão de casamento do meu avô paterno, né? E o que eu ouvia de história era uma coisa, e eu descobri que ele era de Pernambuco, a família era de Pernambuco, né? E eu fui morar na cidade onde o meu avô, né, a família do meu avô, ela era lá de Cabo de Santo Agostinho, então eu fiquei assim chocada, eu fiquei atônita. Eu passei horas olhando aquele documento e disse, gente, eu não acredito, que maluquice. Porque para mim ter ido parar em Recife nunca tinha sido uma coisa muito racional. Eu fui trabalhar, tinha conseguido um trabalho, passei por uma entrevista, fui contratada e fui parar em Recife. Mas dentro de mim tinha algo que me dizia que eu tinha ido parar lá por alguma razão. Então eu fui parar em Cabo de Santo Agostinho, trabalhar em Pernambuco, e era muito interessante, porque na época que eu estava procurando um lugar para morar, eu não achava em Recife, mas nem a pau. Andei Boa Viagem, andei Setúbal e nada. E um dia eu entrei num ônibus, né?
e fui parar lá em Piedade. E de repente eu achei um apartamento, olhei o apartamento e disse para a mulher, quero ficar com o apartamento. Ela disse assim, sério? Eu disse, sério. E trabalhava lá em Cabo. Então, essas duas famílias, né, que são originárias do Nordeste, a família da minha mãe, né, vem do sertão da Paraíba, na verdade, de um lugar chamado Pilões, que acho que nem tem no mapa, mas que é da comarca de São João do Peixe, do Rio do Peixe, alguma coisa do tipo. E meu avô, né, decide ir para Brasília, casado, com 8 filhos, acho que na época ele tinha 6, 2 nasceram em Brasília, e ele ajudou a construir Brasília, né, na parte materna. E da parte materna eles saem do Nordeste e migram para o Amazonas, e meu pai nasce no Amazonas, né? E num determinado momento meu pai vai trabalhar em Brasília, porque ele era jornalista político, e ele conhece minha mãe, e aí de onde eu surjo. Então, no resumo bem resumido, né? Mas as minhas origens são nordestinas, e hoje eu tenho muito orgulho de falar isso, eu tenho muito prazer em falar isso, porque isso me engrandeceu enormemente, isso me trouxe uma força muito profunda, e para mim fazer parte, né, desse legado, dessas famílias, para mim hoje é uma coisa muito sagrada, né, que faz muito parte da minha vida. E quando eu vou, então só para resumir um pouco mais, eu venho de um mundo normal, eu trabalhei anos em empresa, eu venho do mundo corporativo, eu era executiva de empresa, né, tudo aquilo que a gente tem numa vida normal. E quando eu chego em Recife, eu começo a entrar em crise. Eu comecei a entrar numas crises que não tinham resposta. Aquelas crises, sabe? Quem sou eu? Pra onde eu vou? Então essa vida que você tinha não era tão normal assim, não? Não, ela era normal. Eu até esse momento me sentia muito feliz, muito plena, muito realizada. Mas de um dia, assim, de um momento para o outro começou a vir um negócio, assim, você não sabe de onde vai surgindo, né? A gente vai se sentindo meio deslocado no mundo, a gente começa a olhar as coisas assim, gente, não é isso que eu quero. E vão vindo esses questionamentos, né? E em Recife, em Pernambuco, que eu atrás de respostas eu chego até o mundo das terapias. Porque o que acontece é assim, Silvia, eu saio de Brasília muito pequena, né? Meu pai decide voltar para Manaus, onde ele nasceu, onde a família estava erradicada e tudo mais. Então eu cresci no Amazonas, eu cresci em Manaus, né? Então eu falo que eu nasci em Brasília, mas uma parte do meu coração ele é muito manauara, né? Eu também tenho, né, o sangue lá. Então, de alguma forma, ter crescido lá me deixou um pouco longe desse mundo que para cá, né, fora, vamos falar assim, com mais acessibilidade, eu já começava a borbulhar. Terapias, essas coisas mais disruptivas, né? Lá o acesso era um pouco mais restrito, a gente não tinha tanto acesso a isso. Apesar de ter uma cultura e uma riqueza imensa indígena, né? Mas a gente contava um pouco com essa cultura regional, né? Das benzedeiras, das herveiras. Sim. Então eu sou aquela que eu cresci indo no mercado comprar erva. Ai, que delícia. A gente comprava para tomar banho, a gente comprava para tomar. Tô com uma dor de barriga, né? Porque assim, remédio não era uma coisa tão acessível e também não era uma coisa assim da gente estar o tempo inteiro em médico, né? Então eram coisas do dia a dia. Era uma gripe, era uma dor de garganta e a minha mãe ela ia lá no mercado e perguntava: o que tem aí? Um óleo de andiroba, um óleo de copaíba, e a gente ia se adequando com isso, né? A gente ia com isso. Sim. Então, eu passei esse bom período da minha vida sem esse contato, né? A gente tinha um contato ou outro, sabia de coisas que estavam acontecendo, que a gente viajava na época das férias, ia visitar as famílias e tudo mais. Mas eu cresci bem longe desse mundo terapêutico, né? Que vai surgindo, né? Há mais ou menos uns 20 anos, com muita efervescência, né? Em outros locais com mais acessibilidade, São Paulo, Rio e tudo mais. Então, quando eu chego em Recife, é quando eu começo a ter acesso a isso. E a biodança foi a minha primeira porta. Então, um dia alguém disse assim, você já foi para a biodança? Porque viu que eu não estava bem. Eu disse assim, nunca ouvi falar, o que é isso? Né? E ela mais ou menos me explicou. Eu fui lá para o pai Google, né, e joguei biodança Recife. E o primeiro nome que apareceu foi de Lorena. E eu liguei para ela. E naquela semana ela ia estar fazendo uma reunião lá em Aldeia, né, no espaço dela de Aldeia, no domingo, com mulheres. E eu fui, nem pensei 2 vezes. Entrei no carro e subi a Aldeia, nem sabia onde era, nunca tinha ido para lá, enfim. Meti lá no Waze e fui. E cheguei lá e foi um dia incrível, foi uma coisa maluca, louca, e aí eu entrei na biodança. E a biodança me trouxe muitas coisas, né? Me trouxe muitas questões, e foi onde eu te conheci, né? Onde a gente se encontrou.
Eu era uma outra pessoa, você era uma outra Silvia, e a gente estava lá, né, naquele momento, se conectando Sim. com aquele negócio, tentando saber quem a gente Sim. era, para onde a gente ia, o que a gente faz da vida. E aí Sim. começaram, né? Para mim é onde, de fato, começa conscientemente os processos, né? Então foi na biodança. E aí, quando eu te propus o tema, eu digo, Silvia, vamos falar de alquimia, a gente bateu muito papo, vamos falar da Tecnatal. Eu digo, não, vamos falar de alquimia como chaves, né? As terapias como chaves. E para mim foi isso, né? A minha caminhada, ela se dá com essas chaves, né? Cada terapia que eu acessava, para mim, era como uma chave, que ou me fechava portas, ou abriam portas dentro de mim. E o próprio conceito da alquimia, ela é a ciência do espírito, né? Quando a gente vai no conceito da alquimia, realmente, dessa alquimia que vem milenar, ela fala que é a ciência da alma, né? Então a alquimia, ela não é uma coisa nova, ela é uma coisa muito antiga, inclusive tem registros de 3.000 anos antes de Cristo de alquimistas, né? Inclusive na China, de sistemas alquímicos que nascem há muitos anos. Então, quando eu fui me dando conta, muito mais agora, porque aí vem a maturidade, vem o entendimento, muitas resistências caem, e que a alquimia entra na minha vida, como um conceito científico, eu vou compreendendo, né, que é justamente isso. Então, quando entra a terapia tal, ela me abre portas. Quando entra uma outra terapia, é o momento de eu fechar portas. Então, a alquimia, ela traz esse conhecimento pra gente, né, de abrir e de fechar portas. Sim. E Ellen, e vem uma peruca. Oi. E a gente precisa de um tempinho para essa alquimia acontecer dentro da gente, né? Porque assim, você tomou contato, isso, você entra em contato com a determinada terapia, você vai fazer uma série de vivências, você já fez imersões, então assim, ali é um começo, só isso. O que vai acontecer depois é um processo, né? Mas é importante dizer assim, Silvia, essa alquimia, ela não para mais. Ela vai melhorando, né? Nós vamos nos melhorando e isso vai ficando melhor também na gente, né? Tem coisas que você acessa hoje que para você não faz o menor sentido e que daqui 1, 2 anos, 5, 10 anos, elas começam a fazer sentido, né? Então o meu caminho, ele foi muito disso. Eu brinco que assim, eu puxei um fio de cabelo e veio uma peruca, né? Então o meu processo, ele se tomou uma velocidade maior do que eu acho que é normal. Então esse processo começa e portas começam a se abrir de todos os lados. Eu tive que dar um pouco de conta disso, né? Então, aí eu vou pedir para você voltar um pouquinho, porque você falou que você percebeu que no seu processo o ritmo foi um pouco acelerado, né? Foi acelerado, Silvia, porque na verdade, assim, quando eu comecei a descobrir as terapias, eu imaginei que isso seria um projeto de aposentadoria, tá? Sabe, 50, 60 anos, eu morando no meio do mato, mexendo com terapia. E na verdade isso foi caminhando meio junto, meio fazendo uma pressão, e quando eu vi, a minha porta da vida normal se fechou, foi se fechando, e eu meio ignorei ela, e de repente essa porta se abriu e disse assim, você vai ter que entrar, vai ter que meter a cara e encarar. Então meu processo, ele foi assim, né? Agora o meu processo. Mas essa questão da alquimia interna com essas chaves depende muito de você querer abrir essas portas ou não. É uma decisão muito pessoal, né? É uma decisão muito pessoal. O que eu percebo hoje, a gente já conversou muito sobre isso, é assim, a gente está numa grande onda que ela é necessária, né? Então, Silvia, nesse conceito da alquimia é isso, né? A alquimia, ela é um processo interno. Nós naturalmente deveríamos fazer esse processo internamente, né? A gente deveria não, a gente tem essa capacidade, só que a gente vai se distanciando, né? Quando a gente se desloca de entender que a gente não é natureza, a gente se perde um pouco disso, mas nós somos natureza, né? O que nós somos? Sim. Nós somos água, terra, fogo e ar, é a composição do nosso corpo. O nosso corpo, ele é feito de composto que existe na natureza inteira. Então, quando a gente meio, na nossa arrogância do ego, a gente vai dizer, a gente é superior à natureza, então a gente se desconecta e a gente perde essa capacidade de fazer alquimias internas, né? Então, fazer alquimia é você botar na bancada, né, da sua bruxaria interna e começar a fazer
essas transmutações, né? É eu pegar um pouco daquilo que não está bom, é eu pegar aquele sentimento que está me incomodando. E é inevitavelmente a gente falar que a gente vem de sistemas muito prontos, né? A gente nasce dentro de uma família que vem de outros momentos, né? Então a gente nasce sendo muito condicionado, porque quando a gente nasce existe uma premissa na alquimia que é nós somos livres e a gente não tem que nada. Então essa é uma premissa de libertação. Porque quando a gente nasce ser, né, a imagem e semelhança do divino, a gente vem sem nenhuma caixa quadrada com a gente. Então, aos 28 anos, Saturno dá uma volta na nossa vida, né? A gente nasce, é como se ele começasse a andar naquele relógio astrológico. Então, aos 28 anos, ele passa de novo perante o nosso nascimento. Então, é como se fosse o nosso segundo nascimento. Então, para a alquimia, nós nos tornamos adultos aos 28 anos, e não aos 21, como teoricamente é no nosso calendário, vamos falar assim, normal de vida, né? Então, quando o Saturno passa de novo aos 28 anos, na nossa vida causa uma transformação. Isso para todo mundo, né? Então, isso é uma coisa que não contam pra gente, mas acontece. Então, por isso que aos 28 anos a gente às vezes começa a entrar em umas coisas que a gente não entende muito bem. E um segundo... E deixa eu te... desculpa, eu ia perguntar se Saturno vai passar de novo. Passa nos 28... A cada 28 anos, 56 e assim vai, né? São momentos de transformação. Porque Saturno é o grande, é considerado o grande transformação. Legal. A entrada da matéria. Legal. Então aos 56 a gente vai passar por esse caos de novo, né? Ele cansa. Realmente vai ser uma coisa que vai te deixar meio do eixo. Às vezes esse caos é te colocar dentro do se revelasse em você uma essência que às vezes você não tem maturidade para acessar. E um segundo momento que a gente passa por uma outra grande alquimia é entre os 33 e 35 anos. Por isso que é muito comum a gente falar assim, quando foi que começou a sua crise? Né? Quando eu vou atender alguém, eu pergunto assim, quando é que começou a sua transformação, a sua crise? Aí ela sempre vem aos 28, aos 33, e é fato. Né? Então, dos 33 aos 35 é quando a gente entra, né, na consciência crística, teoricamente, né, na idade crística, na idade de Cristo, quando vem a alma e te conta coisas. Então, aqueles incômodos, aquelas coisas que você já não sabe muito se encaixar onde é que você está, é a sua alma te contando coisas, né? Porque essa sabedoria alquímica, ela foi perdida, principalmente na Idade Média, na Era das Trevas, né? Então, quando a gente fala de alquimia, está falando de uma ciência milenar, onde ela era tratada por médicos, onde ela era tratada por... que eram os grandes médicos, né, os grandes sábios da antiguidade. Inclusive, a gente vai ter gente como o Hermes Trismegistus, a gente vai ter Paracelsus, a gente vai ter o próprio Leonardo da Vinci. Então, eles eram alquimistas, eram médicos. Sim. E a alquimia, ela nunca vai olhar para o ser assim, ele está com problema mental, vamos olhar para a mente. Não, ele vai olhar para o ser integral, né? Ele vai olhar para aquele ser e perguntar assim, o que aconteceu ali atrás que apareceu essa doença? O que aconteceu ali que causou esse desequilíbrio? De onde vem essa pessoa? Então é uma ciência de uma composição integral. Mas essas pessoas, numa época onde todo mundo virava churrasco, eles tiveram que negar muitas coisas, muito material foi queimado. Então a alquimia, para se resguardar, essas pessoas para se resguardar, eles deixaram muitos registros em formas de imagem, de quadros, né? A própria Capela Sistina, ela é uma grande alquimia. Lá tem mistérios e fórmulas e coisas que não nos foram contadas, né? Eu acho que para mim a que fica mais visível é aquela imagem de Deus tocando a criação de Adão, né? Quando você olha para aquela imagem de Deus, que você vê o formato, aquilo é um cérebro, né? Então ali dentro, o que é aquela imagem oval com aquele Deus dentro? É o nosso cérebro. Nós temos 3 cérebros. E são 3 cérebros que nos regem. São cérebros que trazem cargas de genéticas, de DNA, de conhecimentos que às vezes a gente não consegue lidar com eles, né? Então a gente vai ter um cérebro primário, um cérebro arcaico, né? Que é o reptiliano, que a gente chama. Depois vai vir um segundo cérebro e vai vir um terceiro, que é o neocórtex, né? Gente, eu sou péssima em guardar nomes, tá? Então o segundo eu não lembro agora nesse momento, mas ok. Então esses 3 cérebros,
esses 3 cérebros, eles são citados em muitos locais, com nomes diferentes. Eu queria saber uma coisa. Dentro, essa alquimia que você está trazendo para a gente, ela é muito pobre, divulgada, de uma maneira muito pobre. Normalmente falam da alquimia assim, como é que eu transformo chumbo em ouro? Como se os alquimistas só pensassem nisso, né? E você está trazendo... É uma metáfora. Que a alquimia, ela trata de metáfora o tempo inteiro. Como acabar. Forma como... Né? O que é transformar o chumbo em ouro? É transformar as nossas sombras, o nosso lixo, em ouro, né? Na consciência. É transformar essa inconsciência em consciência. É literalmente fazer a transmutação dos nossos metais mais densos. Pesados, né? Mais pesados, né? Eu até separei aqui uma frase que até Jung teve contato com a alquimia. Jung fez muitos acessos e pesquisas dentro da alquimia. Então ele fala assim, que não há luz sem sombra, nem totalidade anímica, que somos nós, sem as imperfeições. Então, o que significa isso? Quanto mais luz, mais sombra. Por isso que tem gente que fala assim, nossa, quanto mais eu caminho nesse caminho, pior fica. É fato. Tem um momento negro, né? Quanto mais a gente caminha, mais a coisa fica negra mesmo. Porque conforme a gente vai jogando luz, mais a sombra vai aparecendo. Só que onde nós estamos, né, mundo dual, nós nunca vamos chegar ao tal da imperfeição, da iluminação, como chegou Buda. A gente vai sempre se trabalhando, vai se melhorando, né? Aqui ainda não é o momento para isso. Mas como o Bert fala, eu acho que Bert ele tem uma frase muito, muito feliz dele, ele tem frases muito felizes, mas essa eu acho que é especial, muito feliz dentro da constelação. Aquilo que é imperfeito nunca vai se acabar, ele sempre vai estar sendo trabalhado, né? Aquilo que é perfeito está acabado, acabou, já era, né? Então, esse é um dos erros que a gente comete, porque é importante falar assim, Silvia, você passou por isso, eu também. Quando a gente entra nesse caminho, a gente acha assim que a gente vai virar anjo. Cara, salvo engano, a gente vai virar nada. A gente vai mexer no baú cheio de barata, de rato, de um monte de coisa lá, e vai começar a se trabalhar. Mas todo dia um pouquinho, né? A gente vai indo, vai botando um negócio ali, vai jogando um Ajax, uma água sanitária, vai dando uma limpadinha, que o negócio vai ficando mais limpo. Mas a gente vai se melhorando, né? Então a gente não pode se exigir tanto, a gente não pode querer ser dono do mundo. Eu percebo que muita gente se perde no caminho porque quer tanto aquilo, e de repente quando você vê a pessoa está super perdida e o ego ele pega aquilo e transforma numa outra coisa. Então esse caminho ele é um caminho de muita amorosidade consigo mesmo, né? Porque conforme você vai mexendo, você vai entrando, é muito doloroso, porque assim, eu considero que o maior trabalho que a gente tem não é encontrar as nossas sombras, mas é quebrar as nossas crenças. Porque assim, se a gente compreende que a maior dor do ser vivo, né, seja humano, seja bicho, não é a questão do eu não encontrei o meu amor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, não é isso. A maior dor do ser vivo é ele não pertencer. Então a gente observa isso muito na natureza, né? Nenhum animal ele sobrevive fora do seu clã, fora do seu grupo. E quando aquele grupo ele quer excluir um membro por alguma razão, aquele membro está fadado à morte, né? Então nós, seres humanos, também fazemos isso. Você quer levar alguém à loucura, exclua ela, né? Tire ela daquele lugar onde ela onde ela vive, e exclua ela. Aquilo leva ela à loucura. E nós, humanidade, mas eu vou falar do Brasil porque é onde eu moro e é onde eu sei da história, nós temos um histórico que não é tão longe, ele é muito recente, de que muitos de nós, de nossas famílias, colocaram pessoas em manicômios por N razões. Não eram só pessoas loucas, né? Eram pessoas que tinham ideias contrárias, aquela tia, aquele tio que não casaram e que ficou meio ali, e que está dando um trabalhinho, e ninguém quer olhar para aquela pessoa. Tiveram as pessoas que tiveram alguma questão mental. Muitos de nós, né, que fomos fadados a sermos as tais das ovelhas negras da família, foram colocados em manicômios. Por quê?
uma vez excluído, uma vez tirado daquele seio, daquele grupo, daquele clã, aquela pessoa está excluída e ela é fadada ao esquecimento. Então isso levou muitas pessoas à loucura. Além de tudo que acontecia, né, dentro dos manicômios até que eles fecharam esses locais. Mas assim, a grande dor do ser humano não é ele não ter casa, carro, dinheiro, é ele não pertencer, é ele não fazer parte. E nós, na atualidade, né, na vida moderna, a gente criou uma falsa idealização de que a gente pertence. A gente está dentro de casa, se conectado pela internet. Hoje a gente está vivendo isso por causa de um vírus. Mas muitos já viviam em isolamento, mesmo antes do vírus. Né? Então, por que a gente tem um crescimento absurdo de depressão, de síndromes e de N coisas? Existem vários fatores, mas um deles é a exclusão. Né? E muitas pessoas são excluídas por alguma razão. A gente ainda vive num país, né, que ele causa o feminicídio, que ele é homofóbico, que ele é racista. Então, nós fazemos exclusões o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sim. E qual é a grande briga do ser humano hoje? É que ele pertença, que ele faça parte. Apesar dele ter alguma opinião contrária, ele quer pertencer, ele quer fazer parte. Então, a alquimia interna é isso. Né? É eu me entender. É eu entender onde é que eu estou nos extremos do excesso e da fragilidade. Como é que eu compenso isso? Né? Sim. Então a gente vê muito isso quando a gente vai atender pessoas que têm compulsão alimentar, pessoas que têm vícios, né? Ela no extremo da fragilidade, ela se fecha, né? E no extremo da expansão ela é super agressiva, mas ela, para compensar isso, ela come, ela usa drogas. Então assim, tem uma série de questões. E a alquimia que a gente tem que fazer internamente é justamente isso. Desses extremos e vir um pouco mais para o centro, da melhor forma que seja possível. Né? A gente consegue fazer isso sozinho? Não. A gente precisa de ajuda. Né? E não estou falando assim de terapia, mas a gente precisa sempre de um auxílio para estar caminhando. Sim. E aí, Ellen, você trouxe para mim, citou várias vezes, e eu sei que isso é muito forte no seu trabalho, essa questão sistêmica familiar. Porque, veja só, você mergulhou na constelação, ainda está desenvolvendo cada vez mais a constelação. Você fez, e eu quero que você traga aqui, ainda dá tempo de você falar rapidamente. Gente, essa mulher tem muita coisa para a gente ouvir. E hoje a internet não colaborou muito, quis sabotar a nossa live. Eu estou entendendo isso, eu estou entendendo. É muita luz, então, Silvia. Muita luz. Ellen vai ter que voltar. Então você traz aqui, olha, o alinhamento energético ouro verde. Ela vai falar agora sobre isso. E o biomagnetismo. Peraí, só um momento. Constelação, alinhamento energético ouro verde e biomagnetismo, só essas três aqui, elas já trabalham pra caramba o nosso sistema familiar. Todas essas heranças, esses padrões e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, filha, por favor. E esse realinhamento aí? Deixa eu te falar. Eu, na verdade, assim, a constelação ela chegou bem depois da minha vida, né? A constelação entrou na minha vida há uns 2 anos, mais ou menos. Onde eu aprendi sobre campo e onde eu aprendi sobre alquimia interna foi com o alimento energético. O alimento energético é uma ferramenta linda, ela vem dos índios, né? Ela foi trazida por um xamã branco, chamado Aloysio Delgado Nascimento. Ele era um agrônomo alquimista e ele decidiu ir morar com os índios para aprender sobre ervas. Né? Na verdade, ele queria levar alguma cura pro mundo, né? Mas dentro daquilo que ele entendia que eram as ervas. E ele foi morar 4 meses com alguns índios, né, em algumas tribos indígenas. Como ele era agrônomo, ele tinha uma certa facilidade de entrada, enfim. E chegando lá, ele na convivência com o pajé, né, porque ele convivia com o pajé para entender das plantas, saber para que servia, aquilo tudo mais, ele foi acompanhando as pagelanças. Então, o que eram as pagelanças? Né? Doente, né? Um problema, uma dor no estômago, um negócio lá. E aí o pajé começava lá a pagelança, perguntava assim, o que aconteceu antes da sua dor de estômago? Exemplo, né? Aí ele falava, eu tive uma mágoa, porque eu queria sair para caçar, e não podia, enfim, vamos inventar aqui uma história, né? Então o pajé chamava um índio saudável, colocava do lado desse índio doente, começava a pagelança, usava algumas plantas de poder, acendia fogueira e usava, enfim, né, fazia a pagelança.
E o pajé, ele chamava a alma da doença, porque para a alquimia, toda doença tem uma alma, ela tem uma identidade, ela é um ser vivo, né? E aí o índio, bom, ele canalizava, ele trazia parará, 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 parará. Aí o pajé conversava, dava alguma coisa, enfim. E aí ele foi observando isso, e aí dias depois ele observava que aquele índio doente ficava bom. E o índio bom estava bom, né? Enfim. Então ele entendeu que ali existia uma coisa muito sagrada que ele precisava ter acesso. Então, dos 4 meses, ele passou 14 anos vivendo com os índios. E aí, quando ele decide voltar, né, com a missão dele de trazer essa terapia para o mundo. E aí ele começou no Rio de Janeiro, ele foi morar no Rio de Janeiro, e lá ele começou a trabalhar onde ele atendia as pessoas. Então, o alinhamento ele é assim, Silvia. Depois ele conheceu a Mônica, a Desirê, né, que são 2 irmãs, que sistematizaram a técnica, deram uma cara, né, tem um protocolo, como é que é o atendimento, mas é assim, você chega até mim, eu acesso o seu campo e eu vou dar voz para esse campo. Então tudo vai vir, né? A gente fala que a gente vai dar voz para as dores, para os corpos energéticos, a pessoa está ali se vendo, está se ouvindo, então vão vindo os conteúdos, né? Aquilo a gente manda para uma dimensão crística, chamada, né, consciência crística. Isso é transmutado, é trabalhado, a gente trabalha com vários guardiões, que são frequências de luz. Essa mesma informação suja, né, vamos falar assim, uma roupa suja, que a gente manda para a lavanderia, volta limpa. Sim. Então ela traz uma energia cristalina e limpa, e a gente vai e coloca e reacopla na pessoa, e vem um mantra, vem uma senha, enfim. Então é um trabalho muito rico, muito lindo. Esse trabalho do alinhamento energético, ele segue hoje com a Mônica, com o nome de Fogo Sagrado. Eu estudei com a Desirê Oliveira, que é a irmã dela, com a linha do Ouro Verde, que é uma linha alquímica, né, onde a gente vai fazer realmente essa alquimia interna com a pessoa. Então é um trabalho muito lindo, ele está difundido em vários países, Alemanha, Itália, Suíça, França, né, elas viajam para fora. E é uma tecnologia made in Brasil, que a gente brinca falando que é uma tecnologia Brasil. O alinhamento, ele é uma terapia linda. Então foi aí que eu aprendi a trabalhar com o campo, porque a gente acessa o campo, literalmente. E outra coisa, você faz esse realinhamento online, né? Dá para fazer online, né? Dá. Que foi o que você já aplicou em mim. Todo o trabalho ele pode ser online, né? Depois eu conheci o biomagnetismo, que é o trabalho com os ímãs, né? Onde a gente faz limpeza do pH do corpo, principalmente focado em doenças. Mas é uma técnica que veio do Dr. Isaac Boys e é incrível, maravilhosa, também a gente aplica à distância. E aí foi quando entrou a constelação na minha vida e vem com esse cunho, né? A constelação está aí super bombando, as pessoas estão super sabendo, então é um trabalho também bem bacana, mas eu levo muito do conhecimento que eu tenho, né? Seja do alinhamento, seja do bio, seja, enfim, né? E também trabalhando com os florais, alquímicos, e a gente... Então, quando a pessoa chega, Silvia, para mim, eu não ofereço para ela uma técnica. Eu ouço e vejo quem ela é. E dependendo de quem ela é, eu abro a minha malinha de ferramentas e decido o que eu vou trabalhar com ela, né? Mas eu gosto muito de estar trabalhando e acompanhando a pessoa também. Agora, quando você falou agora há pouco sobre o biomagnetismo, focado assim na doença física, no pH... Mas você, com essa sua visão sistêmica, você alcança no biomagnetismo essa questão familiar também, né? Você consegue localizar sim. Isso também na gente. Não fica assim tão focada só no corpo, embora que tudo que está no nosso astral é somatizado no nosso corpo, tudo bem, tá certo. Mas um profissional que tenha essa visão, como você tem, consegue ver um pouco mais e potencializar a técnica. É como se você enriquecesse a técnica, digamos assim. Sim, quando a pessoa vem na anamnese, eu já começo, porque na verdade eu já começo a ler o campo, né? Às vezes o imã é só uma desculpa para mim acessar a pessoa, né? Mas como dentro do biomagnetismo que eu aprendi, que eu estudei com a Elba, a gente também faz a limpeza emocional. Quando eu vou na limpeza emocional que está lá, a emoção, sei lá, raiva aos 15 anos. Aí eu pergunto, o que aconteceu aos 15 anos? Aconteceu isso. Eu digo, então vamos trabalhar isso. E aí eu já começo. Então assim, eu nunca vou preparada para fazer uma coisa só. Eu já pego a pessoa ali na sessão e cato ela e faço o que tem que fazer. Faço liberação, faço constelação junto.
Né, porque a gente tem que entender assim, que a constelação ela tem um formato, né? Tem o formato dos grupos, tem o uso dos bonecos, mas ela é totalmente plausível estar aqui conversando com você e falar, então, Silvia, seu pai, porque meu pai, nananana. Então, Silvia, você não acha interessante a gente olhar por isso? Então, muito sutilmente eu já vou trabalhando também a pessoa, né? Eu já vou interagindo com ela e vou entregando um monte de coisa ali para ela, né? Por exemplo, ontem eu atendi uma senhora que ela veio para querer saber do Bill, né? E aí eu conversando com ela e tal, ela é até lá do Pará, eu morei no Pará, então amo o Pará também. Aí eu fui perguntando umas coisas, né? Já trouxe da família. Eu disse assim, não seria interessante a senhora olhar por esse ponto de vista? E constelei ela numa ligação de telefone. Era uma coisa que eu tinha programado? Não. Mas eu entreguei várias coisas, não constelei ela totalmente, mas entreguei coisas que eu disse, olha, a senhora já poderia começar a fazer isso, olhar diferente e tal. E ela começou a chorar no telefone. Eu digo, tá tudo bem, é assim mesmo, o trabalho já começou, né? Olha então, que beleza. Então o olhar sistêmico, né, que a gente fala da sabedoria sistêmica, que eu chamo sabedoria sistêmica, é você olhar para a pessoa e entender o que tem lá, né? E ir aos poucos entendendo. Então, quando eu vou, eu nunca vou pronta com uma coisa só, eu vou com uma mala. E eu abro e vejo o que eu vou usar, né? Chave Phillips, chave... Tem o nome dessa chave, esqueci. Chave mestra, não sei. Escuta, eu preciso honrar aqui, antes dessa live terminar. Gente, hoje foi só um petisco, tá bom? Um petiscozinho assim, um petit four assim, tá? Foi um namoro, depois a gente retoma. Tá? Que ela tava me cantando. Um namoro bem safadinho. Eu quero honrar aqui a limpeza do Arcanjo Miguel. Por favor, minha querida, porque, gente, eu passei por essa limpeza que ela me presenteou, tá? E foi de uma graça muito grande o que eu passei, o que conseguiu limpar. Claro que eu estava na permissão, então isso colabora muito para qualquer tratamento, né? Mas foi lindíssimo, lindíssimo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, querida, por favor. Na verdade, foi cobaia, Silvia. Eu já te falei isso. Porque quando esse trabalho veio para mim, eu digo assim, gente, eu preciso testar isso nos amigos, né? Para ver se esse negócio funciona. E aí eu quero sempre... Você queria receber uma limpeza do Arcanjo Miguel? Eu aceito. Eu queria e tal. Eu expliquei como é que é. Então, a limpeza do Arcanjo Miguel, ela é uma limpeza que ela acontece dentro da radiestesia, na verdade, né? Ela acontece dentro de um gráfico, com uma ciência do Miguel, onde eu fico durante 1 hora em emanação de oração, né? Principalmente de Miguel, da limpeza. E é um trabalho que Miguel faz junto com a guarda celestial dele, né? Então, são 7... Miguel, mais 7 anjos, né, da guarda celestial, onde a gente trabalha com cristais, com os gráficos de radiestesia, enfim. E durante 1 hora a pessoa é colocada nesse gráfico, seja pelo testemunho, né? Pode ser cabelo, né, caso a pessoa esteja perto, ou não, se não é foto, nome, data de nascimento, nome de batismo e data de nascimento, onde eu coloco essa pessoa nesse gráfico, monto todo um esquema com esses cristais, e fico durante 1 hora em emanação de reiki e orações, principalmente de Miguel. E isso vai sendo feita uma varredura etérica muito profunda no campo da pessoa. Senti isso. É colocado dentro de uma pedra, né? Tem uma pedra que a gente coloca como captadora, depois essa pedra ela é devolvida para a natureza. Então é feita uma limpeza. Miguel faz isso, né? Eu não faço nada, eu sou só uma intermediária para isso. E aí o campo etérico da pessoa ele é limpo em várias dimensões, né? Então eu tenho relatos bem interessantes dessa limpeza. E essa limpeza é uma limpeza muito profunda, onde a gente faz no máximo 2 vezes no ano, né? Dependendo do que a pessoa tem ou do que está acontecendo com ela. Mas normalmente 1 vez por ano ela acontece. Então isso foi uma bênção que aconteceu na minha vida. E, enfim, foi um presente, assim. Então, hoje eu trabalho com ela para pouquíssimas pessoas, porque é um trabalho bem profundo mesmo, assim. Sim. Mas Silvia foi uma cobaia muito preciosa. Porque eu precisava de alguém. Eu precisava de alguém que tivesse uma sensibilidade para me falar, olha, Ellen, eu senti isso. E quando ela trouxe todo, eu digo, nossa. Então porque quando chegou para mim, chegou num jeito muito, eu digo, nossa, esse negócio é muito grande, né? Fiquei pensando comigo.
Sim. Mas, enfim, querida, faltam 5 minutos pra gente terminar. Sério? Pois é. E o pior, né? A live travada, com delay. Isso aqui foi só um ensaio mesmo, viu? Gente, Ellen tem todo esse trabalho que ela trouxe aqui pra gente de maneira online. Hoje você está morando em Curitiba, né, querida? Estamos em Curitiba, Silvia. Isso, então todo esse trabalho como Theta Healer, como biomagnetismo, constelação familiar, esse equilíbrio, essa liberação de memórias e traumas através do corpo, esse daí você nem pôde falar dessa vez, né? Eu queria saber também das lâminas de ouro, não deu tempo de falar, mas assim, é uma caixa de ferramentas sagradas, sabe? É um caldeirão de bruxa que Ellen tem, que quem tiver interesse em conhecer, em fazer um tratamento que seja profundo, entre em contato com ela, porque o babado é forte. Mas é para quem realmente gosta de doses fortes, é para quem gosta de uísque, entendeu? Mentira, quem gosta das destiladas. As pessoas não vão vir, Silvia, né? Não, é com muito amor, viu, gente? Mas é com amor, é um uísque amoroso. Peraí, um conhaque bem amoroso, bem docinho. O que é que eu tô falando demais aqui, né? Então é isso, minha querida. Ficou um monte de coisa ainda para você falar e a gente vai agendar. A gente vai agendar de novo. Eu sei que você me quer de novo. Você vai ficar me namorando de novo. Eu quero. Povo lindo, muito obrigada. Aqui tem gente, olha, tem gente de Recife aqui, Ellen, mandando aqui recados. Saudade de Recife. Saudades profundas de Recife. Deixei amigos muito queridos em Recife. Recife foi tão especial na minha vida, foi tão importante. Foi um grande presente que eu recebi, né, quando eu fui parar em Recife. Foi onde eu conheci Silvia, onde a gente se conheceu lá na biodança e onde aconteceram muitas coisas. Se hoje eu estou aqui, eu devo muito a Recife, porque se não fosse as minhas crises em Recife, eu não teria iniciado esse caminho. Eu tenho uma colega de Recife que ela falou o seguinte, que Ellen, você lê muito, estuda muito trigueirinho. Você está sempre... você está sempre divulgando o trigueirinho. E eu me lembro que o trigueirinho fala, né, das casas espirituais, nos planos espirituais. Cada cidade, cada local tem a sua colônia, não é? E aí trigueirinho uma ele amiga... é bem complexo, né? Trigueirinho ele é bem complexo. Aí uma amiga lá de Recife falou para mim que a colônia que fica em cima de Recife é uma colônia de transição, que ajuda as pessoas a fazerem a transição. Eu achei isso muito interessante, porque Recife foi isso para mim. Eu cheguei em Recife totalmente ignorante, sem saber nada, e foi lá que a minha formação terapêutica aconteceu. Hoje eu falo... Ignorante igual uma tábua. Então hoje tudo que eu sei nasceu lá. Depois, claro, saí por aí conhecendo outras coisas, mas ali foi o meu ninho, o meu útero foi em Recife, né? Então, assim, eu tenho essa gratidão imensa pela cidade, pelo meu povo, sabe? Pela minha música, pela minha cultura, por tudo que pulsa por lá. Eu amo Recife daquele jeito maluco e caótico, do jeito que ele é. Não tem jeito. Eu também. Amo Recife. Mora no meu coração. Eu queria deixar uma coisa muito, muito linda que Trigueirinho fala. Eu descobri isso estudando ele. Ele fala que quando as flores desabrocham, as flores não desabrocham para serem bonitas. As flores desabrocham porque no momento que do desabrochar, né, que ela se abre, que ela solta o cheiro e toda a beleza dela, ela está honrando e reverenciando o divino. Então, o meu olhar para as flores mudou muito quando eu ouvi Trigueirinho falar isso. Então, hoje, quando eu vejo uma flor, digo, nossa, coisa mais linda. E ele fala que ela se abre em tamanha beleza, não é para nós, é para o divino. Então, é como se ela dissesse assim, eu estou aqui para cumprir a nossa missão. E dentro da alquimia, Paracelsus fala uma coisa muito linda, que as flores não curam nada, né, os florais, mas a alma da flor cura. Então o que nos cura não é o floral da flor, é a alma dela que vem junto com o floral. Por isso que eu fui para os florais alquímicos por esse encantamento, né?
Então hoje, quando eu olho uma flor, eu digo, nossa, ali está o divino manifestado, incrivelmente Sim. lindo, eu sou louca Sim. e amo as flores. Então olhem para as flores como remédios. Nossa, meu amor, total. E olha só que recado, que chave que você está trazendo, né? Às vezes eu quero falar bonito, cantar bonito, vestir bonito, né? E essa minha capa não faz nada. Assim como a flor, né? Não é a flor, é a alma da flor. Então, a alma da flor. Olha os recados que estão sendo dados pra gente, né? O ego da gente atrapalha muito. E quando você tira esse ego do querer aparecer, aí as coisas fluem muito mais naturais, muito mais gostosas. E a gente não vai olhar para essa capa, a gente vai olhar para o que está atrás da capa, né? É verdade, é verdade. Gente!